Olá, a paz do Senhor, o amor de Maria. Você está na segunda aula da Masterclass Marketing Digital para Católicos. Nessa segunda aula você vai obter um pouco mais, a gente vai partilhar um pouco sobre a importância do marketing de conteúdo para o seu grupo católico, né? A comunicação católica do seu grupo, da sua comunidade, da sua paróquia, seja ele qual for. Além do marketing de conteúdo, a gente também vai trabalhar um pouco sobre a importância da interação, especificamente nas redes sociais digitais, e a questão da criação dos banners. A gente chama de banners, mas todo tipo de material audiovisual que é tão importante dentro do mundo da web, dentro da internet, e já um pouco adiantando, a importância mesmo da imagem. Fica aí. Vamos começar então no primeiro tópico, marketing de conteúdo. Gilene, o que é o marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo é a forma de fazer marketing pelo meio de conteúdo. Sério, é isso. Marketing de conteúdo. A gente pode começar falando sobre esse tópico, assim, se a gente lembrar um pouco de repente, a geração dos seus pais, a geração, até a sua geração, né, que a gente não quer também delimitar idades, mas algumas gerações, que eu quero dizer que algumas gerações, elas eram mais acostumadas ao marketing mais antigo, mais tradicional. O que eu quero dizer? Na televisão, antigamente, se reunia as pessoas em frente à TV e ficava assistindo, e todo aquele tipo de propaganda você consumia na rádio, nos veículos de comunicação mais tradicionais. Com o advento da internet, como a gente chama, né, o advento da internet, a propaganda ela ficou muito mais específica, como lembrando um pouco o conceito que a Roberta falou na aula passada, né, sobre persona. Então, a comunicação ela fica mais direta. Só que com o passar do tempo, por exemplo, na internet, na TV, a gente fica muito refém do que o canal de TV vai mostrar pra gente, pra você. No YouTube não. No YouTube você tem vários canais, você acessa o canal na hora que você bem quiser, no momento em que quiser, no local onde você quiser, dá pause, para, pensa, reflete, se for uma aula, anota, como você pode estar fazendo agora, ressaltando, assim como a Roberta falou na primeira aula, pega papel e caneta aí, porque é um dos métodos de aprendizagem que a gente indica, é realmente falar e a gente escrever, porque quando você escreve, passa a informação para o outro, assim como a gente está fazendo agora, a gente apreende muito mais conhecimento. Fecha parênteses. Continuando. Então, com a internet, você fica, o telespectador, no caso de internet, o ouvinte, no caso de podcasts, o leitor, no caso de um blog, ele tem mais autonomia. Isso significa que as novas gerações não tem mais aquela dependência em relação ao que o veículo vai passar. Eu decido o momento em que o que eu quero ver e onde eu quero ver, a série que eu quero assistir em serviços de streaming, como é o caso do Netflix. Então, isso mudou totalmente a importância de você fazer um marketing mais com conteúdo. Você não fala mais, compre uma televisão por tantas parcelas de de dinheiro. Nem sempre isso vai funcionar. Você pode muito bem fazer conteúdos que atraiam a pessoa até aquela empresa para vender aquele produto. E a gente está falando em empresa e já adiantar que no marketing, a gente fala muito marketing digital, né? No nosso caso, adaptado para o mundo católico, a gente fala muito em clientes, em venda, mas não se assuste. Até um pouco complicado quando a gente fala no nosso mundo de catolicismo, mesmo falar sobre venda e tal, mas toda vez que você vê venda, você ouvir e ver venda, a gente falando aqui, ou cliente, ou fidelização, a gente quer transforme automaticamente para seguidores, para fiéis, para pessoas, para almas que você quer atrair para a sua paróquia, para a sua comunidade, para o seu grupo de oração, para a sua pastoral, por que não? Então, o conteúdo, ele se tornou cada vez mais protagonista nessa nova era do marketing. Então, você pode usar tantas formas diferentes. Por exemplo, essa Masterclass, ela é uma das nossas ferramentas do Evangelizando na Web que está dentro do marketing de conteúdo. Você oferece um conteúdo de valor para a sua persona. Lembrando, quem conseguiu pegar a persona, só para recapitular, é aquela pessoa específica. Então, você que está assistindo a nossa Masterclass neste exato momento, é a persona do Evangelizando na Web. Então, a Masterclass está funcionando como um dos marketings de conteúdo para o Evangelizando na Web sobre marketing digital para católicos. Consegue perceber? Então, a estratégia de marketing
marketing de conteúdo também pode incluir blog posts, que são os textos em blog, com imagens, com técnicas de escritas específicas para atingir um único objetivo. No marketing comum, secular, se é que a gente pode falar assim, é o marketing para vender, para levar o leitor para vender. No nosso caso, o marketing de conteúdo é para conquistar mais almas para Deus. Parece um pouco romântico falar assim, mas é a verdade, né? O objetivo do marketing digital para católicos, né, nesse nosso mundo, é ganhar almas para Deus. É a evangelização. Além do blog posts, tem, como eu tinha falado, podcasts, vídeos no YouTube. A gente pode fazer... Cada ferramenta, cada rede social, ela tem ferramentas diferentes que podem fazer com que o conteúdo chegue à sua persona. Por exemplo, falando de redes sociais digitais, o Instagram tem aquela função que muita gente acabou abandonando o feed de publicações para usar apenas ela e assistir somente ela, que são os stories. No Store, a gente consegue ver tudo o que está acontecendo, tem aquela periodicidade de 24 horas e muita gente parou de assistir, de seguir aquela timeline, no Facebook a gente chama de timeline, né? O feed de publicações para assistir somente os stories. É uma forma de você chegar até a sua persona. Não podemos desperdiçar no marketing digital para católicos qualquer tipo de ferramenta que transporte a mensagem até o público. No caso não público, perdão, a persona. Nós citamos blog posts, citamos vídeos, citamos aulas, tem os webinars, que são aquelas aulas ao vivo. Dentro do ramo ainda de conteúdo, a gente pode falar sobre a questão das parcerias. Por exemplo, eu estava assistindo essa semana sobre uma youtuber que tem um canal, que tem um perfil no Instagram, e ela sempre fala muito sobre evangelização, a vida dos santos, e ela fala sobre modéstia católica, né? O jeito de se vestir que tome esse cuidado com o irmão para que a gente não sensualize tudo no nosso corpo, principalmente o corpo feminino, e evite que principalmente os homens pequem, né? E ela sempre fala sobre isso no canal dela. Tinha um outro Instagram que era específico, mas não tinha uma pessoa na frente. Ele sempre falava sobre assuntos católicos. O que eles fizeram? Ele pegou o perfil, chamou a youtuber e fez um webinar, se é que a gente pode chamar assim, um vídeo ao vivo, durou assim umas 2 horas, e a pessoa estava lá falando. A youtuber estava falando pelo webinar de um outro perfil. Consegue perceber a parceria? Tudo isso traz engajamento. E a gente tocou num ponto muito importante agora. Falar de engajamento. O engajamento não é só você ter seguidores. O engajamento é você ter seguidores que te acompanham, que confiam no seu trabalho, que gostam do que você publica e tem por você um respeito, que você exerce uma certa autoridade sobre o assunto. Para isso, tem várias coisas que devem ser levadas em consideração. Falando especificamente sobre redes sociais digitais. Continuando, né? Tem uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer. Numa publicação, pode-se ver qualquer programa, qualquer veículo e, claro, nas redes sociais, é importante a periodicidade. Um veículo que não tem periodicidade não é um veículo. Então, a pessoa tem que saber que se ela for na fanpage do seu grupo de oração, se ela for no Instagram do seu grupo de oração, ela vai encontrar postagens sobre o seu grupo de oração, sobre a sua comunidade, informações. Acaba que quando você está falando de conteúdo, é bem notório que você acaba evangelizando. Então, lá nas suas redes sociais, você vai usar agenda, do que mudou o horário do seu grupo de oração, de repente ele mudou de horário. E a gente já entra também num tópico falando sobre a interação. Tá tudo muito interligado. É importante que quando a pessoa acesse o perfil da rede social do seu grupo, a pessoa tenha certeza, ela não ache, ela tenha certeza que alguém vai responder. Então, se a pessoa publicou há um mês, fez uma publicação há um mês e abandonou, ninguém responde, ninguém comenta mais nada,
Na internet, no mundo da web, é tudo muito rápido. E a gente acaba se acostumando, essas novas gerações, aquela velha falando, né? Mas não, nós, né, as próximas gerações, elas são muito acostumadas com esse timing mesmo, assim, de muito rápido. Então, se tem um público, se tem uma rede social que não publica um mês, acho que ninguém está usando mais essa rede social. Esse é o pensamento que pode passar na cabeça de muitas pessoas. Então, se alguém curte a sua postagem, isso é um ótimo sinal. Com o tempo, você vai percebendo que aquele mesmo perfil vai curtindo as suas postagens. Isso é um indicativo de que a pessoa confia no seu trabalho e está acompanhando. Ninguém para um tempo e sai curtindo loucamente. Ninguém tem tempo para ficar curtindo uma coisa que não gosta. Com o tempo você percebe que aquele mesmo perfil está começando a comentar as suas postagens. O comentário é ainda mais importante que as curtidas, seja no Instagram, no Twitter, por que não? No Facebook, ainda mais no YouTube também. Os comentários, eles engajam muito mais. Eles dão uma indicação que não só as pessoas gostam do seu conteúdo, mas elas comentam, elas dão feedback, elas transformam aquela comunicação unilateral, só eu falando para vocês, e transforma numa bilateral. Bilateral, eu acho que é isso. A gente transforma numa conversa. Então, por exemplo, num canal no YouTube, se você comenta faz um comentário num vídeo de alguém que você gosta, a pessoa tá lendo. Às vezes ela não responde, mas ela tá lendo. Então aquilo deixa de ser uma comunicação unilateral para ser uma conversa com dois lados, entende? Isso engaja muito mais o vídeo, faz com que o alcance daquele vídeo aumente muito mais. Pessoas que jamais conheceriam o seu trabalho cheguem até ver o seu conteúdo e de repente possa ser uma persona. Então, na internet é importante a gente lembrar, não tem paredes. Não pode ficar pensando só que o seu grupo de oração vai falar só as coisas que o seu grupo de oração quer ver. De repente, a gente às vezes está fazendo isso. Então a gente tem que começar a pensar, qual é o objetivo que a gente quer com as nossas redes sociais? É trazer mais pessoas? Ou é só simplesmente funcionar como um mural bonitinho das pessoas que pertencem ao grupo de oração? É um pouco duro falar isso, mas a gente tem que começar a prestar atenção que às vezes a gente tem toda a faca e o queijo na mão, mas a gente não está sabendo usar. O objetivo das redes sociais é, se você objetivou trazer mais fiéis, então você tem que focar no que as pessoas que de repente não conhecem o seu grupo de oração ou a sua comunidade gostariam de ver. Às vezes, as pessoas se interessam por um versículo bíblico, da liturgia diária. Às vezes as pessoas se interessam sobre notícias do mundo católico, nacional, internacional e até selos de isso é uma fake news, sabe? Essas notícias que vão passando e na verdade não procedem. Você pode muito bem falar, não, isso não aconteceu, enfim. Muitas formas de você conseguir captar a atenção da sua persona. Com o tempo ele já vai se acostumar. Na internet é muito interessante. A gente acaba sendo um pouco mais transparente que no mundo real, né? A gente vive nesse mundo meio líquido em que a internet e o mundo real se misturam e muita gente não sabe diferenciar o que é real e o que está na internet. Quanto de real está na internet? Mas sem devagar muito, na internet as pessoas elas costumam ser cada vez mais elas. Não é à toa que a gente infelizmente vê muitos comentários odiosos no Facebook. Isso não é à toa. A gente tem que mostrar o que tem dentro do nosso coração. É um pouco romântico, é verdade, mas evangelização é isso, é muita emoção. Então a gente tem que mostrar um pouco o que está no nosso coração para as pessoas. Se aquela passagem bíblica, se aquele vídeo mostrando que sim, tem jovens católicos que querem sim buscar a santidade, um católico jovem que de repente ele está, como eu posso falar, envolto de muitas pessoas que não têm aquele pensamento, mas ele tem. Então você acaba evangelizando pelo testemunho. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai se fidelizar na sua conta, né, no seu perfil da rede social, porque ela acaba pensando, poxa, eu não estou sozinha. Eu também gosto de falar sobre isso. Às vezes a pessoa nem católica é. Ela vai percebendo que ela é católica a partir das redes sociais que ela segue. Depois a gente tanto falar sobre redes sociais, e foi proposital a gente falar um pouco, quase a mesma mensagem com um pouco de palavras
algumas palavras diferentes, é para que a gente consiga deixar bem massificado, gente. É importante a gente ter rede social. Na verdade, hoje não está mais em voga aquela dúvida, eu devo ter rede social, a minha igreja precisa ter uma rede social, a gente precisa estar na internet. Se você não está na internet, você não alcança as pessoas que estão na internet. Deu para perceber? Até um dos posts que a gente fez agora no Instagram do Evangelizando na Web. Nossa, será que Jesus usaria a internet? Claro que usaria. Jesus estava, e continua estando, claro, onde as pessoas precisam dele. E hoje, como comunicador católico, você quer estar perto das pessoas que já estão dentro da igreja, você quer comunicar. Claro, as pessoas que estão lá também precisam, mas a comunicação é diferenciada. Então não está mais em voga essa questão de eu preciso ter uma rede social. Talvez você não tenha o apoio da sua liderança, de repente uma paróquia do seu pároco, para fazer um grupo de comunicação, estar dentro da internet e alcançar novas pessoas. Mas a questão hoje não é se você precisa estar, a questão é como você está fazendo. Ninguém se pergunta mais se é importante estar na internet, ter uma identidade digital. Se pergunta como é que é feita a estratégia. Entrando no mundo da estratégia, né, dentro do marketing de conteúdo, tudo isso, gente, a gente está mesclando um pouco de interação, mas a gente ainda está falando de marketing de conteúdo. Precisa, assim, como a Roberta tinha falado na aula anterior, nada é no achismo. Depois que você identifica a sua persona, você começa o planejamento. E tudo é muito bem pensado. Por isso que você tem que ter uma reunião periódica com o seu grupo. Quando você planeja, um exemplo, às vezes a gente sabe que é bem difícil. Nem sempre o grupo de comunicação, as pessoas percebem, ao redor percebem a importância de manter o grupo de comunicação muito atualizado sobre as atividades da comunidade, da paróquia. A gente sabe disso. Mas é importante manter o máximo de planejamento possível. No planejamento, você consegue fazer com que a taxa de conversão de vendas, lembra que a gente combinou não pensar, quando eu falar venda, a gente vai pensar em taxa de conversão de evangelização. Quando a gente faz esse planejamento, um evento um retiro, um bingo, uma espiritualidade, ou mesmo uma reunião interna, porque também vale, que vai ser daqui a 2 meses. Você não vai chegar uma semana antes e vai falar, galera, vocês precisam ir, vocês precisam comprar o bingo e todo dia postar a mesma coisa. Você não vai fazer a divulgação dele uma semana antes. Não, você não vai. Repete comigo, você não vai. Eu sei que muita gente fez isso, eu já fiz isso, mas a gente tem que pensar que, como a Roberta mesmo falou na aula anterior, a gente não pode pensar que a gente vai conquistar as pessoas com um banner só. E mais tarde a gente vai falar sobre banner, sobre material de audiovisual, né? Mas a gente tem que ver que às vezes na internet a gente está disputando. Tem noção? Uma pessoa que segue 2.000 pessoas no Instagram. Você é uma das 2.000 perfis, contas que estão no Instagram daquela pessoa. Há uma enorme janela entre você conseguir falar com aquela pessoa. O vídeo tá ali, mas até conseguir chegar, muitas vezes a pessoa nem abriu o Instagram naquele dia. Então, a repetição com formas diferentes de falar é importante, porque em algum momento aquela mensagem vai chegar. E ela nem sabe que é sua persona e vai acabar percebendo depois de um tempo, você conquista. Voltando a falar sobre a questão do planejamento. Você vai dando um teaser, né, que a gente chama na comunicação, que sei lá, sabe aquelas questões assim de você diz assim, vem aí um grande momento de evangelização para o jovem católico, diga a sua cidade, a gente está em Manaus, então a gente vai falar, o jovem católico em Manaus. Vai criando a curiosidade. É um pouco de técnica de publicidade também, sabe? Então vai criando a curiosidade, aí a pessoa fica, tá, o que eles estão falando? Aí, próximos 3 dias, e já publica uma outra falando sobre mais informações. Não fica só na venda, não fica só na questão de querer que a pessoa participe. Você tem uma palavra que, se você esquecer tudo que eu falei, preste só atenção numa palavra, valor. Você tem que entregar o conteúdo de valor para a sua persona. Não pode só simplesmente, eu quero que você participe, eu quero que você participe, vem com a gente, vem. Não! Você tem que realmente entregar algo de valor. A pessoa, quando ela recebe um e-book sobre evangelização, vamos falar do retiro para jovens, um e-book sobre como o jovem é hoje, como o jovem pode evangelizar outro jovem, um exemplo. Quando você entrega um conteúdo de valor para o seu público, ele fica um pouco, isso é emocional, tá, gente?
Comunicação é muito emocional. Então, quando você entrega um conteúdo de valor, seja uma liturgia diária ou um e-book, como a gente estava falando sobre evangelização, a pessoa se sente meio em débito. Poxa, eles são tão legais, eles me deram um livro digital, que é o e-book, né? Um livro digital. Poxa, eles me ensinam como evangelizar. Isso é muito legal. Então, voltando a falar sobre o nosso exemplo do retiro, enfim. Você entrega vários conteúdos com o passar dos 2 meses. A gente deu esse gap de 2 meses, né? Então, você vai entregando conteúdos de valor. Não pode ser uma enganação, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque a persona, ela não é boba. A gente não pode achar também que quem está publicando o material é o dono da razão e a persona é uma pessoa que vai aceitar tudo calada. Tem pessoas e pessoas. Então, vai ter gente exigente? Sim. E você precisa conseguir a autoridade dessa pessoa. Então, você precisa entregar algo que você sabe que delimitadamente a sua persona não sabe. Daí, mais uma vez, é impossível a gente não falar o tempo todo sobre persona, porque a persona, como a Roberta mesmo falou, mais uma vez, ela tem dores, sofrimentos, você sabe quais são os questionamentos, o que ela passa. Você tem que atingir esse ponto. E o planejamento justamente é para isso. Quando você vai aprofundando e passando mais informações e dando conteúdo de valor, vai chegar um momento que ela vai ser convencida. A sua persona mesmo, a menos que ela não possa de jeito nenhum participar daquele webinar, ela não pode de jeito nenhum estar naquele dia, sei lá, ela passou mal, Deus o livre. Mas ela vai fazer um esforço para estar lá, ou pelo menos acompanhar o vídeo depois de gravado, né? O ao vivo gravado. Ela vai de algum jeito, mesmo que ela não vá para aquela sua atividade, ela vai criar um relacionamento. E essa é uma palavra-chave. Relacionamento com a sua conta. Veja que a gente está falando de emoção humana, tudo dentro da web. Então cai por terra todo aquele tipo de informação que a gente às vezes ouve de lideranças. Como, Jesus não usava internet. Ou então, santo tal e santa tal não tinha conta no Instagram. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje para evangelizar. A gente falou muito sobre publicação, sobre vídeo, a gente citou muito webinar, né? E a importância da conversação, né? A comunicação falada, verbal. Então, você pode adaptar isso para webinars, você pode para videoaulas, para blog posts, podcasts. Na escrita do blog, é importante a gente tentar adaptar a escrita para a internet. Por exemplo, voltando ao Instagram, voltando ao Facebook. Se você sabe que as pessoas, se o público, por exemplo, seu público é jovem, tente adequar a sua linguagem para atingir o seu jovem. Não é um jovem de 15 a 20 anos, de repente o seu jovem 15 até 16, 15 anos, fechou. Como é que o jovem de 15 anos se comunica? Você tem que se comunicar com esse jovem da forma como ele se comunica, para que você consiga a atenção dele, muito mais fácil. Então, você tem uma forma de escrever que conversa muito mais facilmente com a sua persona. Em blog post, você vai usar a mesma estratégia. Então, você vai usar uma escrita para a web, claro, sempre de olho em palavras-chave, de olho em palavras que saltem aos olhos e que tenham uma escaneabilidade, né? O que a gente chama de escaneabilidade voltando àquela questão da internet, a gente tem que disputar a atenção da persona. Então, quantas vezes você já abriu o computador, tem 50 navegadores, eu tenho 50 páginas, novas abas no navegador, eu já fiz isso várias vezes. Então, você tá, de repente, a sua página do seu blog está disputando, o site da sua paróquia, está disputando com o canal do YouTube de alguém falando sobre maquiagem. São coisas totalmente diferentes. Então, você tem que ter uma comunicação efusiva, bem direta, que chame a atenção e faça com que o máximo possível essa pessoa não saia. Então, a escrita, ela precisa comunicar, de repente, o mais próximo possível de uma conversação falada, até conseguir realmente pegar na escaneabilidade, pegar atenção. Na escaneabilidade, você evita que aquele texto fique chato. O que eu chamo de chato? Muita coisa para escrever, muita coisa para ler, não quero ler, estou com preguiça, vou ver o vídeo, sabe? Então, tem informações que passam melhor em escrita e você vai sentir isso um pouco no timing da sua persona. Então, a forma escrita, ela vai ter tópicos. Se você já leu, você já sabe o que você quer específico. Por exemplo, títulos chamativos. 5 formas de um jovem ser de Deus, um exemplo. E aí você já coloca início,
tópicos de 1, 2, 3. Se o jovem ele já sabe que essa persona já sabe aquele tópico, ele já não lê aquele, ele já lê o próximo. Não tem problema, o importante é fazer com que o leitor chegue, no caso de blog posts, chegue até o fim do texto. E uma máxima que vale para qualquer tipo de forma, de objeto que você vai utilizar para que a comunicação aconteça, é a call to action, que é, em português, chamada para ação. No fim, nem que seja siga nossas redes sociais, coloca lá o arroba da sua rede social, comente, compartilhe o vídeo, compartilhe o post, baixe o e-book. É importante que você sempre faça essa chamada para ação, porque mesmo aquele que não queira comentar, ele vai se sentir instigado. Alguém me pediu para comentar. Então, tem pessoas que fazem isso, e a sua persona pode ser uma dessas, que vai lá só porque você pediu. Parece bobagem, mas é impressionante como essas palavras de ordem, palavras imperativas, e a gente puxa um pouco da publicidade nesse ponto, palavras imperativas, elas têm uma força no caso da publicidade do público-alvo, no nosso caso de marketing digital para católicos, a persona, o fiel, a sua alma que você quer trazer para Deus. Vamos recapitular então? Falamos sobre marketing de conteúdo, também é marketing de conteúdo, mas mereceu também uma atenção a mais à interação dentro das redes sociais, né? Enfim. E também vamos falar agora sobre criação de banners. O que a gente chama de criação de banners? Estamos falando de todo o material audiovisual que você pode considerar importante para atrair a atenção da sua persona. Dentro de redes sociais, você tem as imagens. Onde as imagens estão? Em banners, em artes especificamente feitas para o tamanho de um post no Facebook, um post no Instagram, que é o tamanho diferente do tamanho do story. Aí beleza, você me pergunta assim, tá, Gerlene, bacana, eu já sei de tudo isso, acho lindo, né, as imagens, mas eu não sou designer, não tenho esse talento, acho bonito, gostaria de fazer, mas ainda não sei. Seja muito bem-vinda, eu também passei por isso, eu passo por isso todos os dias. O que acontece? Nada está perdido. Hoje existem várias ferramentas na internet que nos ajudam, e muitas de formas gratuitas, para fazer com que você consiga, de uma forma muito rápida, fazer um banner, por exemplo. Significa dizer que a gente está aqui fazendo uma apologia, dizer que o profissional de designer não é preciso, necessário? Jamais. Sempre a pessoa que é formada para aquilo, ela sempre vai ser necessária, né? A pessoa que estudou aquilo sempre vai ser muito mais necessária. Só que a gente está falando para a persona do Evangelizando na Web, que também tem essa carência, esse sofrimento de não conseguir muitas vezes fazer uma arte bacana para chamar a atenção. A gente vai deixar uma lista, em algum lugar a gente vai deixar uma lista, sobre algumas ferramentas que a gente consegue fazer de forma gratuita e consegue fazer esses banners para atrair a atenção da sua persona. Sem contar que, mesmo que você seja um profissional de designer, você consegue... E aí você vai saber muito bem do que eu estou falando. Uma arte para algum evento, ela carece de planejamento e estudo das cores para que atinja o objetivo. Mas nem sempre a gente tem esse tempo, ainda mais quando a gente está falando de serviço para a igreja, para um grupo, uma comunicação, uma comunidade. A gente nem sempre dispõe desse tempo todo. Então, às vezes você precisa de uma arte do nada, algum coordenador, por exemplo, uma paróquia, o coordenador de liturgia falou, Gilene, vai ter tal evento e tal. Caramba, eu não tenho esse tempo para fazer tudo isso agora. Vai lá na ferramenta e você consegue editar textos pré-prontos e editar o texto, editar a imagem muito rapidamente e solucionar. Porque o feito é melhor que perfeito. Não adianta a gente querer só os 100%. O importante é que pelo menos os 50% vá. O importante é chegar à comunicação. Tá, mas a gente já falou muita coisa, já falei demais. Você já ouviu demais. Essa segunda aula fica por aqui. E a terceira aula você vai acompanhar, né, a finalização dessa Masterclass. Fica com a gente.